Amigos, seguidores deste canal Espiritismo do século XXI, mais uma vez aqui estamos a conversar um pouco sobre Paulo de Tarso, no livro Paulo Estevão de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Paulo de Tarso estava preparando para ir para a Espanha, estava em Roma e estava preparando para ir para a Espanha, quando Simão Pedro e João, o evangelista, chegam a Roma. Nós vamos conversar sobre esse detalhe agora, a partir de agora. Não se esqueça, porém, de se inscrever no canal. Não se esqueça também de compartilhar. É importante, muito importante, que dê like, que se inscreva para receber notificações. E muito importante que comunique conosco, converse conosco, divulgue o canal, para que a gente possa cada vez mais levar o espiritismo para todos os lados e o cristianismo também, porque afinal não tem como dissociar o cristianismo do espiritismo. Continuando então, estávamos falando no episódio anterior que Paulo de Tarso estava preparando para ir para a Espanha, levar a mensagem de Jesus. Só que, enquanto ele estava com os preparativos para viajar da Itália para a Espanha, ele recebe uma carta muito comovente de Simão Pedro. Simão Pedro estava em Jerusalém, estava desenvolvendo as atividades cristãs em Jerusalém, apesar das perseguições, das dificuldades perante aos judeus de Jerusalém, de Israel. Mas Pedro tinha dedicado uma carta para Paulo, dizendo que ele viria para Roma. E Pedro, naquela época, estava em Corinto, que é uma cidade da Grécia relativamente próxima de Israel e de Jerusalém. Então, Simão Pedro, o ex-pescador de Cafarnaum, que nós já falamos aqui, escreveu de Corinto avisando para Paulo que estava próximo à sua chegada à cidade imperial, a Roma. Paulo já estava lá há algum tempo, inclusive Paulo tinha sido condenado, depois foi libertado devido à influência política de Domício, já falamos isso aqui anteriormente. Pedro, então, confiava ao amigo aquelas derradeiras desilusões da Ásia. Ele tinha sofrido desilusões, mas ele contou os problemas, as dificuldades que ele enfrentava lá na região de Corinto, na região de Jerusalém. E Paulo já tinha passado por Corinto outras vezes, mas 2 vezes. Depois disso ele foi para Roma, ele estava lá em Roma. Ora, Pedro chegou e não sabia que Paulo tinha sido libertado. Ele achava que Paulo ainda estava preso, porque a última notícia que Pedro recebeu lá na Ásia era de que Paulo de Tarso estava preso em Roma, perto da Via Ápia, numa prisão normal e depois uma prisão levemente solta, ou seja, ele teria que ficar prestando esclarecimento à noite, mas durante o dia ele poderia ter uma certa liberdade. E no final, nós já falamos aqui, ele foi considerado livre, apesar das grandes resistências quanto ao cristianismo. Essa liberdade de Paulo se deu devido à influência de um amigo do imperador Nero, chamado Domício, e ele libertou
Paulo. Bom, acontece que Simão Pedro, estava deliberado a auxiliar Paulo e auxiliar todo mundo ali na capital do Império Romano. E ele definiu o que viria e marcou, né, que ele iria ficar algum tempo junto com Paulo, junto com os outros, com Lucas, com Timóteo e com os outros romanos que estavam aderidos à ideia do Cristo. Paulo leu aquela carta, leu, releu, porque ele tinha uma amizade muito profunda com Pedro. Nós já mostramos isso anteriormente, que Paulo era muitíssimo amigo de Pedro, mesmo Paulo estando em Antioquia e Pedro em Jerusalém. Então, Pedro logo, próximo de 10 dias, ele chegaria ali naquela região, naquele porto de Roma, próximo a Roma. Na verdade, não era um porto de Roma, porque Roma não está diretamente ligada aos portos da Itália, mas ele chegou nesse porto, o mesmo porto que Paulo de Tarso chegou quando ele veio de Jerusalém, não é? Chegaram ali, logo, né? O Paulo já se propôs a recebê-lo. Lucas e Timóteo sempre junto com Paulo de Tarso. Isso é importante para a gente entender o que acontece depois. Desde a Ásia, desde Corinto, desde Jerusalém, de Cesareia, Lucas e Timóteo estavam junto com Paulo. Eles vieram para Roma e ficaram junto com ele, ajudando. Lucas e Timóteo eram mais jovens e Paulo já de idade, muito sofrido. Lucas sempre ajudando Paulo em todos os sentidos. Não puderam organizar uma recepção muito ostensiva. Por quê? Porque a perseguição dos cristãos era muito grande. A perseguição surda aos adeptos do Nazareno apertava o circo por todos os lados. Muita perseguição. Era proibido ser um seguidor de Jesus naquela época em Roma. Roma era uma região politeísta, com devoção a vários deuses, e alguns judeus já estavam lá, como nós já mostramos anteriormente. O judaísmo sempre acreditou num Deus único, mas não coadunava com os cristãos, absolutamente não combinava com os cristãos. Então, o Emmanuel diz que os últimos conselheiros honestos do imperador estavam desaparecendo aos poucos. E a quantidade de crime estavam sendo repetidamente verificada diariamente. Nobres figuras do patriciado e do povo, aqueles nobres, eram vítimas de atentados cruéis. Mesmo os nobres, se mostrassem um pouco de afinidade com Cristo, era perseguido. A atmosfera de terror dominava as atividades políticas daquela região. Os cristãos eram os mais rudemente castigados. Era uma atitude muito hostil perante os cristãos. Em Roma, onde Paulo estava e que tinha acabado de chegar Pedro, que veio lá de Corinto. Os seguidores de Jesus eram acusados e responsabilizados por quaisquer dificuldades que sobrevinham. Qualquer coisa, eles eram culpados. Se caía uma tempestade mais forte, desviava-se da necessidade natural, mas logo devia ser de responsabilidade dos adeptos daquela nova doutrina que chegava. Se o inverno era mais rigoroso, a acusação pesava sobre os cristãos. Os cristãos eram desprezados para todo lado, em detrimento a
aquela crença antiga de vários deuses, do politeísmo, né? Que estava imperando na cidade de Roma. A partir dali, então, espalhava-se lendas torpes a respeito de práticas cristãs. Eram umas notícias que sempre trabalhava para denegrir mais os cristãos. Essa era a região, era a cidade que Simão Pedro chegava. Ele chegava nessas condições. Desde o ano de 58 depois de Cristo, os cristãos que não poderiam que não tinha serventia, que não era militar, que não desenvolvia atividades para o governo, eles eram levados ao circo como escravos revolucionários ou rebeldes e deveriam desaparecer. A opressão agravava-se dia a dia. Ora, nós sabemos que naquela época tinha os circos romanos, onde gladiadores chegavam e assassinavam. Os cristãos eram colocados frente às feras famintas, ou então esses cristãos eram fixados no mastro e ateavam fogo. Era comum isso lá. Os romanos mais ou menos ilustres, aqueles mais importantes, mesmo sendo cristãos, aqueles que tinham uma situação financeira maior, eles e eram simpatizantes de Cristo, às vezes não era tão perseguido como os outros, né? Mas os outros eram perseguidos demais, né? Os filhos da plebe eram levados ao martírio a centenas de pessoas eram levadas à flagelação e ao martírio. Assim, os amigos do Evangelho não prepararam nenhuma homenagem pública grande devido à chegada de Simão Pedro. Em vez disso, procuraram dar um fato de um cunho mais íntimo, fizeram algumas comemorações mais íntimas, sem aquela ostentação popular, com medo, obviamente, né? Simão veio então de Corinto, trouxe com ele a esposa e os filhos. Não fala quantos filhos, mas veio a esposa de Simão juntamente com seus filhos. Junto com Simão Pedro estava também João. O João era o João evangelista, que nós já falamos, que depois ia cuidar de Maria. João era muito jovem, né? Mas naquela época viajou com Simão, no ano de 58. A sua palavra generosa, né, estava cheia de novidades para todo mundo, inclusive para Paulo. Pedro era um defensor ardente do cristianismo. Em poucos minutos ficou sabendo da morte de Tiago e das novas torturas infligidas pelo Sinédrio na igreja de Jerusalém. Esse Tiago que morreu, ele era o Tiago, irmão de João. Eles ficaram com Pedro lá em Jerusalém, na casa do caminho. Ele morreu cedo. E ficou somente o outro Tiago. Tinha dois. Esse que morreu era o Tiago maior, filho de Zebedeu e irmão de João. O que ficou, e quando Pedro veio para Roma, ficou o outro Tiago, chamado Tiago menor, que era o Tiago, filho de Alfeu. Não é? Depois que reportou as lutas que empenhava naquelas grandes peregrinações, Paulo de Tarso explicou tudo isso, contava que se refugiara alguns dias em Roma, mas que estava sempre ativo nas suas atividades. Paulo de Tarso mostrou tudo isso para Pedro. E Pedro falou: Paulo, eu estava em Éfeso com João, mas nós resolvemos ir para Corinto, e lá em Corinto nós pegamos o navio em Cesareia e viemos para cá, para a capital do Império. E isso era uma alegria para todo mundo. Com a chegada de Pedro ali, logo recrudesceram, melhor dizendo, os serviços apostólicos. Porque Pedro e João
João e Pedro viveram com Jesus, então eles com certeza tinham mais condição até de explicar mais detalhes da vida do Cristo, né? E Paulo, sabendo disso, ficou tranquilo, porque ele iria para a Espanha, como já estava no projeto dele, e Pedro com João ficaria ali em Roma. E Paulo iria com Lucas e com Timóteo. Pedro substituiria muito bem, obviamente, né? Aí, então, nesse sentido, aí começou a preparação para a viagem. E Paulo de Tarso foi para a Espanha, né? Visitou a parte das Gálias, dirigiu para o território espanhol, uma região chamada Tortosa, né? Em toda parte a palavra de Paulo ganhava novos corações para o Cristo, multiplicando os serviços do Evangelho e renovando as esperanças populares à luz do reino de Deus. E Pedro ficou em Roma, juntamente com João e a sua família. Logo, logo nós estaremos conversando mais um pouquinho sobre essa saga de Paulo de Tarso em Roma, porque é o final do caminho de Paulo. Até a próxima. E não se esqueça de clicar no like, dar like, se inscrever no canal, divulgar. Isso é muito importante para nós. Até a próxima.